Bom, então hoje, nosso papo aqui de empresário, eu vou falar sobre um assunto que é muito importante, né? Todo dono de empresa, pequena, média, grande, não tem problema, todos devem estar atento a esse assunto. As grandes empresas têm pessoas estudando esse assunto a todo momento, né? E os pequenos, o dono é que tem que estar atrás dessas informações. Eu vou falar aqui sobre ameaças e oportunidades. Então nós vamos falar o quê? Sobre o ambiente em que sua empresa está inserida e quais são as ameaças e as oportunidades. E como você analisar, né, e usar isso a seu favor para a tomada de atitudes, de ações no seu negócio. Então vamos começar falando um pouco aqui sobre o seguinte. O seu segmento de negócio, né? Eu não sei qual é o seu segmento, mas nós temos hoje vários segmentos passando por transformações, né? Estão sofrendo ameaças importantes e que o dono precisa de estar atento para saber o que ele faz, né? E cada dia que passa, como a informação ela é mais veloz, os acontecimentos do mercado são mais velozes, né? Eu vou pegar um exemplo aqui que ele está muito em evidência hoje no Brasil todo, que é o segmento de farmácia, né? Farmácia é uma coisa incrível, as grandes redes estão dominando todos os lugares. Então, né, vamos dizer, o cara lá que tem uma farmácia, ele tem que estar atento ao que está acontecendo, né? Por quê? Ele precisa de estar avaliando né, os acontecimentos, o potencial dele. Como é que está o potencial da farmácia dele diante dessas grandes redes, né? Com relação a preço, com relação ao atendimento. O que ele pode fazer para superar? Né? Por quê? Porque essas grandes redes eles têm um poder de negociação muito grande, né? Então, ele que é uma farmácia menor, para concorrer preço com eles não é fácil, né? A gente vê aí, é só você ir atrás aí de ter que fazer uma compra de um remédio, alguma coisa, ou que seja na área de perfumaria. Eles estão afetando até as lojas que trabalham com cosmético, perfumaria, porque eles têm, né, como a loja deles geralmente é grande, eles têm um poder de negociação grande, né? Então a seção de perfumaria deles é grande. Então, você vê, o pessoal do ramo de farmácia, o pessoal do ramo de perfumaria tem que estar atento a isso. O que fazer dentro do seu negócio para você superar? Porque sempre você precisa de ter algo mais para um cliente. As grandes redes, o que eles têm? Né? Preço, eles têm. Variedade de produtos, eles estão muito bem localizados, né? As farmácias são grandes e fica aberta uma carga horária maior, geralmente, né? Geralmente isso é. Então eles criam o quê? Um ambiente muito favorável para a farmácia deles, com essas, né, com essas estratégias deles aí. Então, o que é pequeno, ele precisa de ver, ele consegue oferecer algo diferente, um diferencial que possa suprir, né, esse outro ponto que ele não consegue, né, não consegue superar. Então, ele tem que procurar saber o que ele pode fazer para ele ser muito bom para superar essas grandes redes. E ele tem que estar se autoavaliando a todo momento. Ele tem que procurar informação, ele tem que procurar ser o melhor ali, vamos dizer assim, no atendimento, porque como ele é o dono da farmácia, ele está ali, ele pode fazer um atendimento que, né, eu tenho exemplo disso, de gente que eu conheço, que ele dá um atendimento top, que você vai na farmácia de grande rede e não existe. Então ele consegue segurar ali a fatia do mercado dele. Mas mesmo assim ele tem que estar muito atento às coisas que estão acontecendo. Porque você nada garante nada. Né? O que está dando certo hoje, você não sabe vai estar dando certo amanhã. Então precisa de estar muito atento a isso. Aí um outro ponto interessante, né, de ser analisado, né, para o empresário, pequeno, médio, grande, não tem problema, é o produto, é o tipo de produto que você trabalha. Né? Vamos dar um exemplo aqui interessante, né, que passou por uma transformação muito grande,
que eram aquelas lojas que revelavam foto. Pô, isso era uma coisa... Você viajava, levava a máquina com filme, voltava e direto para a loja revelar as fotos. E aquilo, movimento gigante. O que aconteceu com esse tipo de loja e com esse tipo de produto? Simplesmente não acabou, mas a transformação foi violentíssima, né? Então, tudo que é ligado à tecnologia, a transformação ela é mais rápida possível. Hoje, quem dominou essa área, né, são as marcas, né, que fabricam os celulares, né? O celular, o smartphone é um computador de bolso. Então, você imagina o poder que esse aparelho tem. Esse aparelho, ele transformou esse mercado da tecnologia. Então, eu tenho casos de amigos meus que era desse segmento e que simplesmente chegou uma hora que ele teve que parar porque não tinha mais o que fazer, né? Então, de repente, se você está numa situação dessa e você começa a fazer um planejamento para frente, começa a analisar o mercado, você precisa de analisar o mercado, conversar com gente que entende, buscar, e quem vai tomar ação é você, não tem jeito. Você é dono do seu negócio, você sabe o que você faz. Então, de repente, você tivesse numa situação dessa, vamos dizer, lá atrás, né, quando aconteceu essa transformação naquele determinado momento. De repente, você passava, a pessoa vendia essa empresa, estava com a empresa saudável, ele vendia essa empresa na hora certa. Imagina isso, né? Imagina isso, você vendeu uma empresa dessa na hora certa para alguém que ainda não estava enxergando isso e queria entrar no ramo. Vendia com valor inflacionado, daí 2, 3, 4 anos aquele segmento estava exterminado. Então, quer dizer, você agiu estrategicamente, né? Você vendeu aquela empresa e abriu outra, no outro segmento. É só estudar e isso daí acontece a todo momento, né? Eu vou dar um exemplo do meu segmento, que uma empresa minha, o que eu fiz? A empresa no ramo de surf shop específico. Nós vivemos momentos nesse segmento que eu nem acreditava no que estava acontecendo, mas vendia muito, não tem. Eu ficava assustado com como eu vendia, né? E a empresa minha organizada, lucratividade altíssima, faturamento forte. Aí o que aconteceu? Esse segmento meu, que era do surf shop, geralmente eram pequenas lojas, né? Mas a gente, né, cresceu, né, tem 4 lojas, tem outro que tem 8, um tem uma só mesmo, mas todo mundo vendia direito. Isso por volta de 2008, 9, 10, antes, ele começou a perder a força em 2015. Aí já estava perdendo mesmo. O que aconteceu com esse segmento? A Netshoes e Canui, né, abriram, né, são lojas virtuais, são marketplaces, né, e eles começaram a detonar o mercado. Aí o que acontece? Com a tecnologia, o que começou a acontecer no meu caso mesmo, né, que eu tenho isso como prova? O jovem chegando dentro da loja, com o celular aberto, falando, você tem essa peça aqui de roupa aqui? Aí falando, não, mas essa peça aqui é antiga, nós temos a coleção nova aqui. Ah, quanto que é a coleção nova? Ah, a camisa é R$90. Ah, mas aqui eu compro 3 por R$99. Então, isso começou a acontecer com uma certa rotina. E aí o que acontece? O que a gente vai descobrindo? Esse pessoal, essas empresas, eles têm um poder de financeiro muito grande, eles têm acionistas e tal. Chegava lá em São Paulo, numa marca como Billabong e Ripicu, que esse assunto eu entendo bem, eles chegavam lá, olhavam o estoque lá de uma Ripicu, falavam, quantas peças tem aí? Ah, tem 5.000 peças. Eu vou pagar X em cada uma e pode fechar aí, conferir, que eu vou pagar agora à vista. Como que um fornecedor se segura numa situação dessa? Ele não consegue. É dinheiro, é cash. Então isso daí pegava aquele molho de mercadoria, mesmo que tinha coisa que não era nova no meio, e metia na internet ali que ninguém aguenta, né? É um poder muito grande. Então isso daí fez o quê? Prejudicou o nosso segmento. Essa empresa minha, eu encerrei a atividade dela na hora certa.